Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu diria, o Rio de Janeiro continua lindo, mas Santiago de Compostela, mais lindo ainda. Parabéns. Em memória do Papa Francisco, assim diria, os sindicatos devem ser a voz de quem não tem voz. Eu quero saudar, em nome da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, o nosso secretário-geral, Paulo Carril, em nome dele, saudar a nossa brava direção da SIG. Saudar o meu amigo José Rivera pela insistência da gente estar participando desse nosso encontro. Saudar, em nome da Nicolasa e da Suzana, as nossas bravas companheiras que aqui muito bem representaram a nossa causa maior, a luta da classe trabalhadora mundial. Meus amigos, minhas amigas, assim diria Antônio Gramsci. O desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem desiludir-se. Ainda mais diria, parafraseando, na luta política de massas, dizer a verdade é uma necessidade política. A classe trabalhadora enfrenta hoje uma conjuntura crítica e desafiadora. Presenciamos a decomposição da ordem capitalista mundial, comandada pelos Estados Unidos, a falência do neoliberalismo e a ressurreição e ascensão do nazifascismo, que apresenta com novas roupagens e configura o último refúgio do recurso do capitalismo decadente, do capitalismo em crise. Como sempre ao longo da história, a resposta do capital à crise que sacode a sociedade burguesa consiste, lamentavelmente, em aumentar o grau de exploração sobre a força de trabalho. Com este objetivo, está em curso uma ofensiva contra o direito do trabalho que não se encontra paralelo na nossa história. A agenda da classe dominante é orientada sobremaneira pelo propósito de destruir a qualquer preço conquistas e direitos arrancados na luta de classe pelos trabalhadores e trabalhadoras durante os últimos 3 séculos, de forma que as relações sociais de produção retrocedam ao padrão vigente nos primórdios do capitalismo. A apropriação e manipulação das novas tecnologias pela alta burguesia, pelo super rico, nesse mesmo sentido, contribui para aprofundar as desigualdades, desregulamentar e precarizar o trabalho, a individualização dos contratos e o estabelecimento socioeconômico carente de garantias elementares para os trabalhadores e trabalhadoras. É o que prevalece com a chamada uberização e exploração do trabalho no capitalismo de plataformas. No plano ideológico, o capital trabalha no sentido de dividir a nossa classe, impedir o acesso à consciência de classes e destruir todos os vestígios de identidade classista, razão pela qual, por exemplo, os trabalhadores são cinicamente chamados de colaboradores, no idioma empresarial contemporâneo, por sinal hegemônico na ideologia burguesa. O cenário internacional é inquietante, a corrida de armas se intensifica, os líderes imperialistas de uma Europa decrépita e sem rumo anunciaram a criação, lamentavelmente, de um fundo de 800 bilhões de euros para investimentos bélicos e uma clara aposta na perspectiva de uma terceira guerra mundial, cujos riscos não devem ser negligenciados. Os recursos bilionários anunciados para a indústria de guerra e da morte certamente serão subtraídos do orçamento social, ou seja, dos investimentos da saúde, da educação, do bem-estar da população. Quem vai pagar essa conta, afinal, é a classe trabalhadora,
que também deve servir de bucha de canhão nas aventuras bélicas que estão sendo planejadas pelo imperialismo. Indiferente à forte onda de indignação que avança em todo o mundo, o governo neonazista de Israel prossegue com o genocídio do povo palestino e já não esconde o seu propósito criminoso de completar a limpeza étnica para ocupar a faixa de Gaza a despeito da ONU. A empreitada colonialista é levada a cabo pelo Estado sionista sob o guarda-chuva do governo imperialista dos Estados Unidos e a cumplicidade das potências europeias. Também prossegue sem solução a guerra entre Rússia e Ucrânia. É chegada a hora da paz, que a bem da verdade deve ser caracterizada como uma guerra de procuração do chamado Ocidente através da OTAN contra a Federação Russa. Não se pode esquecer que a origem do conflito está na provocadora expansão da OTAN pelo leste europeu, permeada por golpes travestidos de soluções coloridas envolvendo os países que compunham antes a União da República Socialista Soviética. O drama, agora assistido pela humanidade, é agravado pela crise climática, que avança em meio à desordem global, sem esperança nos marcos do sistema capitalista excludente. De outro lado, em contraposição à decadência e decomposição imperialista, observa-se a ascensão da China e do BRICS, que foi fortalecido e ampliado em suas últimas cúpulas. Esse movimento de nações, à margem dos centros imperialistas, liderado pela China, desenha uma nova ordem mundial que enseja perspectivas promissoras aos países mais pobres, oprimidos pelo tacão neocolonialista do imperialismo. Fundado em 2009, o bloco geopolítico já soma um PIB superior à outrora poderosa G7 em franca decadência. Diante desse quadro, finalizando, é preciso intensificar a resistência da luta classista, redobrar os esforços de conscientização da classe trabalhadora, direcionar o combate ao sistema capitalista e apontar o socialismo como única alternativa à crise do sistema que está conduzindo a humanidade ao caminho da guerra e da barbárie. Cresce, portanto, a necessidade de realizarmos juntos, CTB, centrais sindicais, organizações da nossa gente, uma grande campanha global de denúncia do sistema capitalista imperialista, bem como das agressões colonialista e sionista, em defesa do socialismo, ideal maior da classe trabalhadora em todo o mundo. É imperioso resgatar o internacionalismo proletário e o espírito da palavra de ordem revolucionária proposta por Karl Marx. Trabalhadores, trabalhadoras de todo o mundo, univos! Obrigado! Free Palestine! Palestina livre!